Estamos no ar ao vivo com mais uma edição do Tá no Pod, que é o podcast oficial da Tarobá dentro do Show Rural 2025, trazendo para você as principais novidades, as inovações que estão sendo lançadas aqui, conhecendo um pouquinho mais de toda essa gama de produtos que estão sendo oferecidos aí para você, produtor rural, poder profissionalizar cada vez mais o seu trabalho aí no campo. E não tem como não falarmos de tecnologia sem citar a utilização aí dos drones, que é uma demanda que mundialmente falando cresceu absurdamente nos últimos anos. No Brasil é até um pouco mais recente, mas vem crescendo ano a ano, vem inovando e vem facilitando muito o dia a dia aí dos produtores na hora de executarem as suas funções no dia a dia. Então, para conhecer um pouquinho mais sobre esse universo dos drones, de outras linhas de produtos aí também, essas inovações, eu estou recebendo agora aqui no nosso estúdio o Rodrigo Ross, ele que é gerente comercial da All Company, e também o Luciano Kras, que é instrutor técnico da DJI Academy, dentro da empresa, né? A Allcomp, gente, para vocês entenderem, atua aí em segmentos cruciais para o desenvolvimento do país, como agricultura de precisão, topografia, construção civil, oferecendo aí uma gama completa de produtos e equipamentos. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso agora. Primeiramente, boa tarde para vocês. Boa tarde, sejam bem-vindos, tudo bem? Boa tarde, Mônica. Obrigado pelo convite. Vamos tentar explicar um pouquinho mais sobre esse mercado dos drones de pulverização e o que a gente vem fazendo aí para esse mercado. Show. Inicialmente, assim, como é que está sendo a participação aqui na feira esse ano? Muito legal, muito legal. A gente está com uma boa expectativa de negócios. A feira está bem movimentada, né? Então a gente espera que tenha um bom resultado aí até o fim do último dia de feira. Show. Contem pra gente um pouquinho mais sobre a Allcomp, então. Há quantos anos de empresa? Onde que foi fundada? Como é que surgiu? Certo, a Allcomp ela é uma empresa de Porto Alegre, né? Ela foi fundada em 1997 e sempre trabalhou no setor de tecnologia para agricultura e para engenharia, né? Nós temos hoje, então, atualmente muito forte o braço dos drones de pulverização, mas temos também parte de equipamentos para engenharia, então parte de medição, topografia, trabalhamos com GNSS RTK, estações totais, que são esse segmento, né? Temos também a parte de níveis a laser para construção civil, que é um outro segmento que nós atuamos. E a parte de tecnologia para agricultura, como planas a laser, piloto RTK, toda essa tecnologia que é embarcada hoje no maquinário agrícola, né? E, como eu comentei, realmente os drones de pulverização que hoje estão em alta aí nesse setor, né? Inclusive, vocês foram uma das primeiras empresas a trazer essa questão dos drones de pulverização para o Brasil. Isso, exato. A gente às vezes brinca que a gente começou quando era tudo mato, assim, né? A gente quebrou o galho grosso e hoje em dia a coisa tá um pouquinho diferente. Nós hoje somos o distribuidor mais antigo da DJI no Brasil, né? A gente começou a trabalhar com eles em 2018, 2019 e o mercado amadureceu demais mesmo. É tanto o produto quanto a parte comercial, né? Então, falando um pouquinho do produto, a gente, se comparar com os modelos atuais, nós tínhamos antigamente drones de 10 litros, a gente tinha lá inicialmente o MG1P da DJI, que era, a gente brinca que é o Fusca dos ares, né? Era um equipamento bem mais limitado do que nós temos hoje. Tu tinha que ir pro campo lá com 8, com 10 baterias para conseguir ter um mínimo de rendimento. As baterias levavam 25, 30 minutos para carregar. Era uma outra realidade de mercado, né? Então hoje os drones evoluíram muito em questão de produtividade, em tecnologia. E em poucos anos, né? Essa evolução. Muito rápido, muito rápido. E falando do mercado em si, quando a gente começou lá atrás, a gente tinha o nosso principal trabalho era mostrar que o drone realmente funcionava, né? E o produtor, ele não conhecia essa tecnologia, então ele não apostava. E lá atrás, quem comprava essa tecnologia era o prestador de serviço. Então, hoje em dia, o produtor acaba investindo mais para uso na própria lavoura, mas inicialmente o prestador de serviço identificou uma oportunidade de negócio e eles compravam os drones para prestar serviço para o produtor rural, né? E aí a gente tinha que fazer demonstrações, mostrar que o drone realmente tinha qualidade. Hoje, com um sistema de drone, tu trabalha com baixa vazão, né? Então, colocar uma média aí de 10 litros por hectare numa aplicação. E muito produtor estava acostumado a trabalhar com 80, com 100, com 200 litros por hectare e eles não acreditavam que aquilo ali ia funcionar, né? Então o prestador de serviço investia nessa tecnologia, oferecia esse trabalho e eles também tinham essa dificuldade de conseguir vender esse serviço, né, para o produtor. E aí, por isso que eu comentei que a gente foi quebrando os galhos grossos, né? Que a gente foi devagarinho e mostrando a tecnologia, mostrando que funcionava.
E aí o produtor, na primeira safra, contratou, fez uma partezinha da lavoura, gostou do resultado. No outro ano, contratou mais um pedaço e começou a identificar que aquilo ali fazia muito sentido, tem muitos benefícios do uso do drone, e aí começou a ter necessidade de ele comprar a própria aeronave. E aí o mercado foi se transformando. Então hoje ainda existe muitos prestadores de serviço, mas o market share mais forte é o produtor rural comprando drone para o próprio uso. E claro, às vezes faz serviço para um vizinho, para um amigo, mas o foco é o produtor comprar para uso próprio e a prestação de serviço já diminuiu um pouco, né? Então isso realmente mudou bastante. Geralmente são grandes produtores que estão apostando nos drones ou o pequenininho também já está buscando essa inovação? Também. A gente tem todos os cenários, tá? Desde pequenos produtores, às vezes com culturas de alto valor, par de citros, café, banana, que às vezes são produtores pequenos, a gente fala aí, às vezes coisa de menos de 10 hectares que já estão usando o drone. Produtores médios aí já com 50, 100 hectares também usam o drone, muitas vezes para área total, então abandonam a pulverização terrestre ou por avião para usar o drone. E grandes produtores, aí a gente fala acima de 1.000 hectares, muitas vezes uma aeronave não dá conta, um drone, né, de fazer todo o serviço. Então ele entra como um complemento na pulverização e às vezes compra 2, 3 aeronaves, né? Complementa, por exemplo, o avião ele não vai fazer uma bordadura, uma área de alta tensão, com rede de alta tensão. O drone faz essas partes mais difíceis e tu complementa com outras tecnologias, né? E como é que é a utilização para esse produtor, que ele está investindo na tecnologia? Então deu para perceber que no começo ele estava mais receoso, não estava apostando tanto na novidade, estava um pouco mais preocupado, porque há uma certa resistência, assim, sempre que surge algo novo. Mas depois que foi testando e foram se adaptando, é algo fácil realmente deles aprenderem, de aplicarem sozinhos? Precisa de um bom treinamento ou é simples de mexer? Porque quando a gente fala em tecnologia, vê algo que depois a gente vai poder mostrar um pouquinho mais, que a gente tem um drone aqui também. A gente, num primeiro momento, olhando, meu Deus, nunca vou conseguir saber manusear uma máquina dessas. Mas é fácil de ensinar, é fácil dele aprender, depois ele continua usando tranquilo. Como é que é essa adaptação do produtor? Em 2 dias ele já sai pilotando já, né? Nós temos aí 2 dias dessa entrega técnica. Nós vamos até em loco na área dele, a gente treina ele na área dele, né? Na parte da manhã, geralmente, a gente passa mais a parte de controle, mais parte teórica. Né? E na parte da tarde a gente começa a fazer os voos. Então, num primeiro momento que fica só na conversa, né, que tu entendeu? Não, entendi, né? E quando chega na parte da tarde, eu começo a fazer um mapeamento, porque a gente pode fazer um mapeamento com o drone, pode ser feito um mapeamento com controle remoto, né? Pode ser feito um mapeamento com até um multispectral também. Aí na parte da tarde eu faço um mapa simples, aí decolo, mostro para ele. A gente começa, são degraus, né? A gente vai subindo e a partir do momento que ele fez aquela parte, a primeira etapa tranquilo, a gente já começa a dificultar um pouco mais. Vamos inventar, vamos botar um obstáculo, vamos fazer uma área de não pulverização, né? E vamos pegando cenários mais complexos, vamos dizer assim, né? E eu acho que nesses anos todos não teve nenhum cliente que nesses 2 dias de treinamento não saiu pilotando, né? Não. É tranquilo. Isso também evoluiu, assim, facilitou um pouquinho, né? Antes o controle em inglês, né? Agora é tudo mais prático de entender, mais acessível, mais assim. prático. Tudo em português, tá bem mais intuitivo. Então, realmente, até o Luciano é um técnico muito antigo nos drones e ele trabalhou com outras marcas antes da DJI, da DJI, que hoje é a marca líder, aí eles têm mais de 90% do market share no Brasil. E 91,97. Pra ser exato, né? Quase 92 aí. Então, ele teve experiência com outras marcas e realmente são bem mais complexas de operar, principalmente no passado, né? E hoje em dia a DJI, ela é muito intuitiva, assim. Então, até a gente brinca que tu tem que tomar mais cuidado na parte agronômica, temperatura, umidade, vento, isso é muito importante. A parte de pilotagem do drone é tranquilo. Os fatores externos influenciam, então. Não é só decolar e aplicar. Não existe, né? A gente tem a inversão térmica, por exemplo, a temperatura, que tá o calor, se estiver muito quente, tu já não vai poder aplicar, pode queimar uma soja, por exemplo, né? A deriva, né? A rajada de vento, porque muitas vezes tu tá aplicando no meio da lavoura, quando vai ver a deriva é tanto, o vento é tão forte que tá indo lá pro vizinho. Né? Então tem todos esses cuidados. Vento, sempre, a gente voa sempre no perpendicular, nunca a favor e contra,
entendeu? Então, a água, inclusive a água, a dureza da água influencia diretamente, por exemplo, no glifosato, né? Ele fica menos efetivo. Entendeu? Então a dureza da água, existe alguns cartões, né, que tu faz um teste na hora, né, for mais preciso, né, água de poço, por exemplo, que é muito alcalino, né, dependendo muito cálcio, né, tu tem que usar algum redutor, alguma coisa parecida para normalizar a água para te poder fazer a tua calda, né, teu defensivo agrícola. Então, para poder entregar ali uma pulverização eficiente. Isso. Inclusive a gente está acompanhando até imagens aqui super bacanas, né, do equipamento, da pulverização. Quantos metros de altura fica do chão? Assim, é legal a gente entender que o drone ele é totalmente configurável, né? Então, como a gente estava comentando essas questões agronômicas, dentro disso a gente também vai... a configuração do drone passa por isso. Então, um dia de mais vento ou menos vento, eu vou voar numa altura X ou Y, né? Hoje o padrão, assim, vamos pegar o T50 como referência. Ele tem uma largura de catálogo de aplicação de mais ou menos 11 metros. Para a gente ter uma segurança de aplicação, tu configura ali para 10, para 9,5, tu ajusta essa largura de aplicação para ele formar as linhas, tudo por GPS. Então, de forma bem prática, a gente vai mapear o talhão de aplicação por GPS, vai configurar a altura de voo, a vazão ali que eu comentei, 10 litros por hectare, tu pode botar 9, 11, 15, tu ajusta essa vazão. Tu configura o tamanho da gota, então a gota mais fininha ou a gota mais grossa tu consegue ajustar nos modelos mais recentes, que isso também lá atrás 50, era mais difícil. Tu consegue ajustar de 50 micras até 500 micras, né, o tamanho da gota. Então isso é bem interessante. Tu vai ajustar a velocidade de voo, tu dá um start e ele vai tudo automatizado, né? Então o piloto realmente ele não pilota, não pega na mão aquele controle e sai ele pilotando, ele vai configurar os parâmetros e o drone sai trabalhando sozinho, né? E configura no controle mesmo? Tudo no controle. Isso. Você vai ligar ali o controle pra gente dar uma olhadinha? Claro. Durante o voo, tem alguns parâmetros que durante o voo tu consegue alterar, tá? Velocidade. Se tu acha que está indo muito rápido, tu pode reduzir a velocidade. Na hora ele já reduz e continua a aplicação. Ele não para, ele reduz a velocidade. Vazão. Mas lá naquele fundo lá, por exemplo, eu quero colocar 30 litros por hectare. Tu altera ali, ele na hora já vai colocar os 30 litros por hectare, né? O tamanho de gota também, e a altura, né? Se tu achar, por exemplo, arroz, trigo, né? Quando ele já está, lá no sul a gente tem uma expressão, tá lourando, né? Quando o cacho já está amarelinho, né? Quase pronto para colher. Se tu passar numa altura muito baixa, a gente usa um termo lá que é acamar. Tu acaba derrubando, quebrando todos os penãozinhos lá que tu ia colher, entende? Então 4,5 é o mínimo que tu pode baixar, sabe? Porque ele forma um túnel de vento ali tão forte que ele pode quebrar, né? Tem que ter esse cuidado, então. A gente consegue dar uma olhadinha aqui no controle, ver como é que funciona? Conseguimos? Como é que eu faço? Tudo que é tecnologia, a Viro gente fica pra mim, curioso, né? Deixa eu ver como é que a gente consegue. Acho que vamos tentar mostrar aqui assim pra câmera. Sim. Não sei se ali, nessa outra aqui. Vou tentar ajustar aqui pra tentar mostrar pro pessoal que tá nos acompanhando um pouquinho mais de perto de como é que funciona. Mas e quais são os tamanhos dos drones? Qual a capacidade de litros? Isso é interessante. O radiocontrole ele é o mesmo para os dois modelos que nós temos hoje atualmente. As configurações, então quem pilota um, pilota o outro, né? A gente tem o T25 da DJI. O T25, ela até fala conosco, né, o controle. O T25 ele é um drone que ele vai fazer aí em catálogo mais ou menos uns 12 hectares por hora de pulverização. E o T50 mais ou menos até 21 hectares por hora. Isso vai variar, tem vários fatores que influenciam na produtividade, né? Mas em catálogo, pra gente ter uma referência, T25 12 hectares por hora e o T50 21 hectares por hora. E aí também vai influenciar na escolha do produtor. Um produtor maior, obviamente, vai pegar um drone maior. Um produtor, às vezes, com uma área muito dobrada, muito morrada, vai pegar um drone menor que ele é mais versátil, um pouco mais ágil, né? Então, e também mais acessível. Então, passa muito por essa escolha de tamanho de área, conforme o modelo do drone que ele vai investir. De acordo com a necessidade, aí tem uma solução mais eficiente, mais indicada. Perfeito. Então, depois que eu fiz aqui o mapa, né, que eu caminhei na volta dessa área aqui, eu tenho algumas configurações que eu posso fazer aqui, ó. O espaçamento da rota é a distância da linha que ele vai fazer, né? Então, trabalhando com o T50, sabemos que a gente vai trabalhar próximo a 10, para a gente ter meio metro no mínimo de sobreposição entre uma linha e outra para não ficar uma falha, né? A margem, tá?
além daquele perímetro que eu marquei da minha área, eu ainda posso colocar uma margem para o drone se aproximar daquela margem. Eu posso deixar um pouco mais distante. Supondo que teve uma margem, que nem aquela borda que eu coloquei lá, ó. Tem uma app ali, e mesmo tendo marcado lá a minha margem com segurança, eu posso ainda chegar e aumentar essa margem. Não, ali eu acho que eu quero colocar 2 metros. Então 2 metros além do meu perímetro, ele vai ficar longe dali. Dou um ok, confirmou. Ponto inicial. Eu posso definir onde ele vai começar. Ele sempre vai optar em começar próximo de ti. Ele pode querer começar, tu pode querer começar de uma outra ponta, por exemplo, né? Não, eu quero começar por lá, por algum fator, né? Porque ele vai terminar mais próximo de mim, enfim. Depois que tu fez aqui, vai em avançado. Aqui em avançado é muito interessante porque a gente tem aqui, ó, somente rota, é somente a parte interna o que ele vai pulverizar. Rota e fronteira, ele vai fazer as linhas internas ali, e depois, quando terminar, ele vai dar um 360 em toda a borda, reforçando a bordadura. Ele vai aplicar na bordadura também. Legal. Tá? Ou somente a bordadura, né? Quando a gente usa somente a bordadura, por exemplo, assim, tu fez um controle, né, de isca de formiga na tua área lá, e depois tu sabe que a manutenção do florestal tu vai fazer geralmente mais nas bordas, né? Porque a formiga, ela vem de fora para dentro, né? Ela não brota do nada. E então, é legal, acho que essa comparação é legal, a gente, nos modelos antigos, lá eu comentei o MG1P, o T16 há 5, 6 anos atrás, basicamente era assim, a altura de voo não tinha muita configuração. Hoje em dia, se tu acessar ali, tu consegue fazer vários parâmetros de voo que nós não tínhamos antes, não? Essa questão de bordadura automática, às vezes tu fazer um arremate ou ligar só um bico de um lado, coisas que nós não tínhamos antes. Então isso evoluiu bastante, né? Sim. Então, o ângulo da rota, tá? Tem um botão, um ícone amarelinho aqui no meio. Se eu apertar uma vez nele, tem otimização automática. O que ele vai dizer? Através da inteligência artificial, ele vai dizer para ti qual seria a orientação da linha ali dentro mais rápido para ele fazer o trabalho. Mas lembrando, ele não leva em consideração o vento que está na hora, tá? Então, quer dizer, ele pode até te dar uma opção de querer voar nesse sentido, mas aí se eu voar nesse sentido, eu vou ficar de frente, né, pro vento. Não é interessante voar assim, né? Então tu pode desabilitar ali e alterar do outro jeito, ou com essa bolinha aqui, tô achando aqui essa bolinha, ou tu clicando diretamente na linha para definir qual é a orientação que tu quer. Eu quero mais na transversal, tu pode também orientar através das linhas, tá? Voltando para cá, segmentação de rota. Segmentação de rota é interessante, porque se eu clicar em segmentação de rota, vamos supor que tenha sobrado um pouco de cauda lá. Não vai botar fora a cauda, né? E é um produto que tu pode colocar de novo, colocar mais, né, na área. Tu pode diminuir as tuas linhas aqui e deixando só onde tu quer passar. Não, eu quero passar só no meio. Eu diminuo aqui, vou usar só ali no meio. Não, eu quero botar mais no início, quero começar mais lá no início. Vou passar só nesse pedacinho, entendeu? Reforçar mais ali. E acho que também vale comentar essa questão no treinamento. A gente começa no passo a passo, né? Então, o treinamento inicial, o Luciano como instrutor, ele tem um conhecimento completo de todo o equipamento, mas a gente sempre vai até onde o cliente, né? Ele tem que sair fazendo a pulverização padrão, né? E aí, aos poucos, o cliente vai pegando mais o jeito, né? Nada melhor do que a prática no dia a dia. Depois as revendas, elas têm um serviço de suporte técnico também, que depois a gente vai reforçando algumas coisas, passando mais conhecimento, né? Então, num treinamento inicial, a gente passa assim o básico para o cliente conseguir a pulverizar e sair trabalhando. E aquele cara que é um pouco mais safo, assim, que tem um pouco mais de conhecimento, a gente vai indo um pouco mais além, assim, né? Todas as informações aqui não é passado no primeiro dia. Exato. Né? A gente passa a parte teórica, a gente mostra onde é que fica os ícones, as configurações, como tu calibra a bomba, né? Depois a gente vai fazer um mapeamento. Aí depois que ele aprendeu bem o mapeamento, assim, agora eu vou te ensinar uma coisa. Segmentação de rota. O que é segmentação de rota? Né? Aí tu chega e mostra pra ele, isso aqui tu vai fazer assim nesse caso, precisar, o cara olha, sabe? Ô, Luciano, comenta um pouquinho pra nós do Mavic. A gente trouxe um outro drone aqui, até pra quem tá só no áudio aí, que é um drone pra mapeamento, né? Um drone, o Mavic 3 multispectral. Sim. Consegue explicar um pouquinho mais pra nós o que ele faz, claro. Qual é a finalidade? Porque hoje o nosso foco
a DJI é a linha de drones para pulverização, né? Mas nós temos um drone aqui que a gente trouxe para mostrar um pouquinho, que é o Mavic 3 Multispectral, que ele é um apoio, né, para o drone de pulverização. Sim. Drone multispectral. A lente RGB dela tem 20 megapixels, tá? E cada lentezinha que você está vendo aqui, cada lentezinha dessa aqui, tá? Tem 5 megapixels. Cada uma tem uma cor diferente, tá? Na hora da foto, na hora do processamento da imagem, ele vai coincidir todas essas cores e vai te dizer, né, essa imagem onde está precisando mais uma aplicação, por exemplo, ureia, né? Mais um fungicida. Ele vai gerar um mapa da saúde da lavoura. Isso aí, um mapa da saúde da lavoura. Entendi. Falando de forma bem, né? Mas só vai conseguir voar e fazer essa tarefa se tu tiver uma antena RTK própria da DJI ou usar um sistema chamado N-Trip. Poucas pessoas conhecem. N-Trip é uma correção pela internet de GNSS, cedida pelo IBGE. Então a pessoa entra lá, se cadastra, recebe um login e senha. Através desse login e senha ele vai acessar um IP, né? Um IP, e tu vai logar nessa antena virtual, né? Corrigida pela internet. Então várias cidades do Brasil têm essas antenas. Então o ideal é que tu fique num raio dessa antena de até 50 quilômetros, né? Então daí tu não precisa da antena RTK, tanto para o multispectral, tanto para o Agras. O Agras também funciona da mesma maneira, tu pode usar para todos os Agras, T30, T10, T20P, T40, T25 e T50. Tu não precisa ter, literalmente, a antena RTK. Tu tendo uma antena do IBGE próxima a ti, tu consegue. Mas aí tu faz esse mapeamento multispectral, tu vai ter um mapa da saúde da planta, né? Isso, tu vai ter. Isso é um drone da própria DJI, né? É isso aí. Então, o drone da DJI, tu tem esse mapa. Tem esse aí mapa. tu vincula ele... Pega o cartãozinho, coloca no computador lá, Smart Farm Web, joga tudo para rede, né? E lá no site da DJI já é processada a imagem. Tá. Com esse mapeamento aí sai uma imagem, inclusive. Sai uma imagem. Aí tu marca a tua área de interesse, né? Porque geralmente quando tu vai fazer um mapeamento com multispectral, tu vai sempre definir uma área maior do que tu quer. Justamente porque o drone, quando fazer a volta, ele realmente pegar todas as bordas, né? Para não ficar nenhuma falha do lado, né? Aí tu faz a tua área, define no mapa com o mousezinho lá qual é a área que tu quer, né? Lá na área tu já definiu, tu já viu lá onde é que tu vai colocar o teu drone, onde tu vai decolar, porque tu precisa de colocar um ponto inicial ali, né? Um ponto de calibração, né? Aí tu vai colocar, vou fazer uma marca aqui, ó, que é bem nessa quina, perto desse poste, não, na quina da lavoura, né? E aí tu vai colocar ali, não, eu vou decolar daqui. Na hora que tu processar a imagem lá, tu vai lembrar daquele pedacinho onde tu tava, não, eu tava aqui. Aí tu coloca uma estrelinha ali. Toda vez que tu for decolar dali, aquela imagem, tu coloca o drone, né? Tu vai olhar pelo controle remoto, né? Vai colocar o drone em cima daquela estrelinha lá. Daí tu vai fazer uma correção da imagem. Mas assim, acho que é legal a gente comentar então, o Mavic 3 Multispectral, tu vai fazer esse mapeamento, tu vai enviar essas imagens para a DJI para fazer um processamento em tempo real, tu recebe esse mapa em minutos, e tu tem um mapa para análise da saúde da lavoura. Isso é vinculado com o drone de pulverização, e aí tu consegue enviar esse mapa para o Agras, e o Agras vai fazer uma aplicação com taxa variável. Então, em locais que tu precisa aplicar mais produto, ele vai dar mais vazão, em locais que ele vai precisar menos, ele faz menos vazão. E isso traz uma grande economia, porque hoje o produto químico ele é muito caro para o produtor, né? E isso é mais uma das... Exatamente, mais uma das economias, né? Então, tu vai colocar mais produto onde precisa e menos onde não tem necessidade, né? Hoje, com sistemas convencionais, tu faz uma taxa padrão e tu vai aplicar lá 10 litros por hectare na lavoura inteira. Mas às vezes tu pode aplicar 3 litros num local e 15 no outro. E aí tu ajusta melhor, e além de tu economizar o produto químico, isso melhora o teu desempenho, a tua produtividade, né? Então, é um dronezinho pequeno, mas que ele faz uma grande diferença aí para o produtor. Gente, tô aqui só ouvindo, tô realmente impressionada. Eu não tinha ideia de todas essas possibilidades que a utilização do drone pode favorecer lá as plantações, enfim, né? Incrível essas leituras, esse mapeamento que faz do solo, da qualidade do solo, de onde precisa mais de um produto, onde precisa menos. Achei fantástico. Aonde a tecnologia e a inteligência artificial realmente estão nos levando, né? Sim. A gente sempre gosta de comentar muito também legal. o motivo do que leva o produtor a comprar um drone, né?
Sempre a mudança... o drone realmente ele veio para quebrar paradigmas, assim, foi um produto bem disruptivo no agro. Um dos mais inovadores, acredito, no agro nos últimos anos. Eu acho que sim, com certeza. E por que o produtor deixa de fazer o que ele já vinha fazendo há anos, né? Que seria a pulverização terrestre via trator, autopropelido, até contratar um avião, enfim, para usar o drone, né? A gente tem uma série de vantagens de uso do drone. Acho que a que mais é falada é a questão do amassamento, né? Então hoje, quando tu faz uma pulverização terrestre, as rodas da máquina acabam amassando a lavoura. Perde uma parte da produção. E compactando também ali, né? A outra questão, a roda ela compacta o solo, exatamente. Então, quando tem uma chuva, por exemplo, tu não tem uma boa infiltração, aquilo aí prejudica o solo, né? Além daquilo que tu amassou e não produziu, o produtor colocou semente, ele colocou adubo, então tu teve o que tu não colheu e aquilo que tu ainda colocou, né, de dinheiro ali em cima e tu acabou não tirando nada, né? Isso é só um dos motivos, né? Outro ponto importante é a questão de chuvas, né? Em épocas de muita chuva ou em áreas muito baixas, que a gente tem uma questão que atola muito o maquinário pesado, às vezes tu tinha que esperar muitos dias para conseguir entrar com a máquina para fazer a pulverização. E aí tu perdia a janela, porque a pulverização tem um tempo específico de entrar, né? Dentro da lavoura. E aí o drone não, o drone parou a chuva, tu já consegue logo entrar de forma aérea, de forma muito tranquila. O milho, por exemplo, que é uma cultura alta, dependendo de alguma altura, tu não consegue mais pulverizar com maquinário. Cigarrinha pega entra cigarrinha, por exemplo, tu não consegue fazer pulverização. E aí o drone, como é aéreo, facilita demais, né? Aumenta a produtividade, né? Em 7%, dependendo da cultura. Diminui riscos, diminui perdas. Sim. Aumento de lucratividade para o produtor. Sim. Exato. Tempo de trabalho diminui também. Imagina. Muito mais rápido a produtividade. Outro fator que acaba o pessoal investindo bastante é a facilidade de locomoção da aeronave. Hoje, a estrutura padrão, o pessoal normalmente tem uma caminhonete ou uma carretinha, né? Com um misturador de cauda para fazer ali o químico, um gerador para carregar as baterias na lavoura, o drone e esse carregador junto com o gerador. Então tu consegue usar isso ali com uma estrutura numa caminhonete que tu... às vezes o cara tem 2, 3, 4 talhões com autopropelido. É difícil de tu deslocar isso entre as tuas propriedades. Tem que chamar lá uma plataforma, lá um caminhão para levar o maquinário. E com o drone não. O drone ele é muito simples de tu conseguir deslocar entre as lavouras, entre os talhões. E facilita demais o trabalho, assim. Então, um ponto também muito importante. No Brasil, graças a Deus, a gente tem uma abundância de água, mas ele também tem uma economia gigante de água, né? Porque como ele trabalha com baixa vazão, tu substitui tecnologias que tu usava 70, 80, mais de 100 litros de água por uma tecnologia que usa na média 10 litros por hectare, né? Então, é um outro ponto assim que o drone vem evoluindo bastante. Tem vários outros menores motivos, assim, mas só esses, normalmente, o pessoal já se convence de comprar uma aeronave, né? Que é uma grande aposta aqui, com certeza. E também um produto altamente durável, né? Sim. Com certeza. Com certeza. Agora, esse também acredito que seja até um dos motivos que a gente tem conversado aqui essa semana durante as entrevistas, do quanto o jovem está voltando para o agro, né? Durante muitos anos ele via o pai sofrendo, trabalhando lá para pulverizar toda a área, enfim, e ele não queria aquilo para ele, acabou saindo, se dedicando a outras funções. E hoje o agro virou um motivo de status. Eu acredito muito que essas tecnologias, essas inovações estão fazendo o jovem olhar novamente para o agro como uma possibilidade de trabalho sério, de empreender, de faturamento, e são coisas que eles devem gostar muito de mexer também, né? Com essas tecnologias. Devem se divertir fazendo isso, inclusive. É verdade. A gente brinca que é o êxodo urbano, né? O pessoal tá fazendo, mesmo o êxodo rural fazendo o oposto, voltando para o campo. E a gente tem muito orgulho disso, porque realmente isso é um fato. Já aconteceu casos reais de produtores preocupados assim, o meu filho não quer engajar no agro, às vezes é o filho único, né? O produtor ele já tá ficando mais velho, precisava de alguém para tocar a lavoura. E o drone foi uma das ferramentas que conseguiu trazer o filho para a lavoura, porque quem é que não quer ali, né? Extremamente tecnológico, quase brinca durante o trabalho, né? Então, isso realmente aconteceu e vem acontecendo de forma bem forte, assim. Fora aquilo que eu comentei do prestador de serviço, né? Hoje em dia, quando tu fala com alguém e tu diz, eu trabalho com agro, todo mundo, o cara é rico e tal, porque hoje o agro tá muito em alta, assim, é um dos principais pilares do PIB no Brasil, e o drone vem trazendo muita gente pro agro, né, a gente tem vários prestadores de serviço que eram de outros segmentos, de outros ramos, identificaram a oportunidade de investimento, de trabalho, e hoje vieram pro agro por conta do drone de pulverização, né, e a DJI, que é a marca que nós desenvolvemos, que a gente é distribuidor,
como eles têm um market share, uma participação aí muito alta no mercado, a gente sabe que a gente fez parte assim desse caminhar, dessa mudança aí no agro, né? Essa transformação, realmente, né? Imagina nos próximos anos, então, como vai se profissionalizar todo esse setor do agro, né? Com tanta tecnologia, as entregas que vão fazer para frente. Agora, vocês também da Alcomp aí estão no processo de expansão, buscando novas parcerias. Contem pra gente dessas novidades e essas possibilidades que existem. Isso, como a gente comentou que o drone de pulverização transformou o mercado ele vem amadurecendo e o sistema dele comercial também vem evoluindo, né? Então, quando a gente começou esse trabalho dos drones de pulverização, nós vendíamos para o cliente final, né? Então, nosso trabalho era fazer a venda ou para o prestador de serviço ou para o produtor. E hoje em dia, até pela alta demanda, a gente hoje não vende mais para cliente final e o nosso trabalho é a abertura de novas revendas e a gente treina as revendas para elas fazerem esse atendimento para o cliente na ponta, né? Então, essas revendas elas têm uma ótima oportunidade de negócio também. A gente tem um perfil assim hoje que tá bem alto, que a gente chama, é tipo uma startup, né? Que o pessoal abre uma loja focada, tipo uma concessionária de drone de pulverização. Tem algumas regras, né? Então tu tem buscar uma região disponível, tem algumas regras que a DJI coloca. E o nosso papel então hoje é abrir essas revendas novas e a partir disso a gente dá todo um treinamento, instrui eles para eles serem um instrutor de piloto, para eles saberem fazer a manutenção do drone, fazer a parte de revisão, a gente dá treinamento comercial, a gente dá todas as ferramentas necessárias. Completinho aí para a pessoa já sair trabalhando, operando e fazendo os negócios, né? Novos negócios. Exatamente, seria quase que um sistema assim a gente realmente treina a revenda para ela conseguir trabalhar sozinha e a DJI ela tá estruturando esse mercado de uma forma bem forte assim. Então tem etapas, né? Tu primeiro se qualifica, aí depois tu tem que fazer número X dias de campo, fazer número de venda, daí tu se certifica com a DJI, tu vai pro site do fabricante, como uma revenda oficial. Então isso vem evoluindo bastante. A Alcomp hoje como um distribuidor, o nosso papel hoje é esse, né? Abrir novas revendas e treinar elas para esse mercado. E para quem está nos acompanhando, de repente se interessou em ser um revendedor, em atuar nesse mercado, precisa ter algum conhecimento prévio ou não? Viu a oportunidade, achou que é bacana, que é diferente, vai poder aprender tudo do absoluto zero? A gente tem perfis de lojas de vários tipos, né? Nós temos, assim, o prestador de serviço lá atrás, que comprou lá o MG1P, né? Há 5, 6, 7 anos atrás, e hoje identificou essa oportunidade de negócio e já tem experiência com drone, pode abrir uma loja, né? Mas nós temos também investidores de outros segmentos que identificaram essa oportunidade de mercado e a gente treina do absoluto zero o pessoal. É muito tranquilo, né? A gente passa todo o conhecimento. Nos primeiros meses a gente vai estar junto com essa revenda, apoiando, fazendo eventos, dias de campo, participando de feiras, né? Então, tem perfis de todos os tipos, né? Então não é uma exigência que tenha já um conhecimento prévio. E é muito interessante isso porque tem muitos, vamos falar dos jovens, mas enfim, muitas pessoas estão querendo empreender e estão tentando analisar em que setor do mercado vão se posicionar, vão investir. E tá aqui a certeza de um setor que só tende a crescer. É o que os números nos mostram, né? Só tende a crescer e a evoluir cada vez mais. Então não tem apostar e realmente não dá certo. Só arregaçar as mangas e trabalhar, né? É verdade. Tendo vontade e a gente é uma empresa muito séria, então a gente apoia muito essa revenda, vai levar ela assim, tendo vontade não tem como não dar certo. Realmente é um mercado que está em amplo crescimento. A DJI ela tem um estilo, assim, uma tendência de lançar um produto por ano, né? Então sempre também tem novidades no mercado, né? Esse ano eles devem lançar no segundo semestre novidades, drones maiores, ou com mais tecnologia. Então o mercado está assim, realmente muito aquecido. Muito legal. E para quem se interessou, quer entrar em contato com vocês, como é que faz? Eu acho que a forma mais tranquila de nos encontrar nas redes sociais, né? Alcomp Drones. No Instagram vai ser muito fácil de nos encontrar. Pode fazer um contato conosco lá ou via nosso site também, que é alcomp.com.br. É muito fácil encontrar a Alcomp, né? Então, nos chamando ali nas redes sociais é muito tranquilo, vai ser conduzido para o setor adequado e a gente vai dar sequência.
Show, gente, muito legal. Quero muito agradecer a participação de vocês aqui hoje, esclarecendo um pouquinho mais, né, esse mundo dos drones, né, porque realmente é muita informação, é muita tecnologia, muita inovação, é muito bacana mesmo. Olha, eu que não conhecia muito me apaixonei, sabe? Achei muito legal e principalmente o resultado que entrega lá na ponta para esse produtor, todas as vantagens, os benefícios disso. Muito legal mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês e obrigada mais uma vez pela participação aqui, viu? Agradeço. Obrigado, Mônica, pelo convite. Esperamos estar aqui ano que vem de novo. Com certeza. É sucesso, viu, gente? Obrigado. O Tá No Pod, então, vai ficando por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou e a gente volta aí com muito mais informações direto do Show Rural 2025. Um beijo e até a próxima!